E pessoal, voltando aqui, eu falei sobre grandeza diretamente proporcional e grandeza inversamente proporcional. Que tipo de grandeza é essa, inversamente proporcional? Então, como está aqui, ó, é quando o aumento de um valor proporciona a diminuição de um outro valor, né? Ou, com a outra concepção, é quando a diminuição de um valor proporciona o aumento de um outro valor. É o caso aqui, por exemplo, que eu falei sobre velocidade e tempo, né? Eu vou falar sobre velocidade e tempo. Então, um certo carro está numa estrada. Então é o seguinte, é quando o aumento de um valor proporciona a diminuição de um outro valor. Então, vocês concordam comigo, quando o carro está na estrada, quando a velocidade dele é alta, quando ele aumenta a velocidade, ele faz o quê? O tempo diminuir. Então, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcional. Por quê? Porque enquanto você aumenta a velocidade, você diminui o tempo, tá? É o caso aqui, por exemplo, aqui, ó. Um carro aqui, ó, ele sai do ponto A e vai até o ponto B. Então, ele tem que percorrer um certo destino. Então, se ele aumentar a sua velocidade, ele vai chegar o quê? Ele vai chegar mais rápido no ponto B. Ele vai fazer esse trajetório aqui, ó, de A até B, em menos tempo. Então, o que? Ele aumentou a sua velocidade e diminuiu o tempo. Quer dizer, um valor aumentou e fez o outro diminuir, que é a questão da velocidade e tempo. Então, a grandeza aqui é inversamente proporcional. E qual a outra concepção aqui de grandezas inversamente proporcionais? É quando a diminuição de um valor proporciona o aumento de um outro valor. Então aqui, velocidade e tempo. Quando um certo carro está numa estrada, quando ele diminui a sua velocidade, ele diminui o quê? Ele aumenta o tempo de trajetória dele. Tá vendo? Sua grandeza é inversamente proporcional. Quando você diminui um valor, que é a velocidade, você proporciona o aumento de um outro valor, que é o tempo. É o caso aqui, ó, do carro, né? Você vê o carro aqui, ele sai do trajeto A, do ponto A, e vai até o ponto B. Se ele fez esse trajeto numa velocidade baixíssima, ele vai demorar mais tempo para chegar o quê? No ponto B, tá, gente? É o caso aqui, ó. É quando a diminuição de um valor proporciona um aumento de um outro valor, que é no caso aqui, ó. Você diminuiu um valor, velocidade, você ocasionou o quê? Um aumento de um outro valor, que é tempo. Isso aqui são grandezas inversamente proporcionais, tá, gente? Vamos fazer agora um problema de regra de 3 simples, né? Vamos lá. Vamos todos ler aqui, ó. Emanuele, problema 1. Emanuele usou 300 gramas de açúcar para fazer 2 bolos. Quantos gramas de açúcar será necessário para Emanuele fazer 5 bolos? Ora, vamos pensar o seguinte aqui. Então, a Emanuele fez 2 bolos. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 bolos aqui. Ela quer fazer 5 bolos agora. Que eu vou colocar aqui, ó. Ela quer fazer 5 bolos. Então, vocês concordam comigo que a Emanuele, ela vai aumentar a quantidade de bolo. Ela fez 2 bolos. Ela vai aumentar a quantidade de bolo. Então, uma grandeza, um valor que aumentou. Aqui está perguntando aqui, ó. Quantos gramas de açúcar será necessário para Emanuele fazer 5 bolos? Espera aí. Então, ela usou 300 gramas de açúcar, né? 300 gramas de açúcar para fazer 2 bolos. Se ela aumentou a quantidade de bolo, isso significa o quê? Que ela vai aumentar a quantidade de grama de açúcar. E eu não sei qual é. Então, isso daqui é X. Tá? Isso aqui é X, que eu não sei qual é. É incógnito, eu vou encontrar. Então, esse exercício aqui, pela nossa interpretação, é o quê? É uma grandeza o quê? Diretamente proporcional. Então, é um exercício de regra de 3 simples, que tem a ver o quê? Com grandeza diretamente proporcional. Por que, professor? Diretamente proporcional, por quê? Porque o aumento de uma grandeza, o aumento de um valor, ocasionou o quê? Ocasionou o aumento de um outro valor. Então, se Emanuele fez 2 bolos, usou 300 gramas de açúcar, se ela fizer 5 bolos, ela tem que aumentar a quantidade de açúcar. É o caso desse daqui, ó. Grandezas diretamente proporcionais. É quando o aumento de um valor proporciona o aumento de um outro valor. O aumento de um valor aumentou o que? A quantidade de bolo, de 2 foi para 5. Proporciona o aumento de um outro valor, era 300 gramas de açúcar, passou a ser X, que eu vou saber qual é, né? Pelo cálculo aqui, que com certeza a quantidade de açúcar aqui é maior, né, do que 300 gramas. Então, vamos fazer o cálculo comigo? Então, regra de 3 simples. Ora, se de 2 bolos, tá? De 2 bolos, Emanuele gastou 300 gramas, tá? 300 gramas aqui. Quantos gramas de açúcar será que ela usará, né, que ela vai usar para fazer 5 bolos? É assim que eu tenho que arrumar a regra de 3, tá, gente? É a regra de 3 que envolve 3 valores. Então, se de 2 bolos, Emanuele usou 300 gramas de açúcar para fazer 2 bolos, quantos gramas de açúcar ela vai usar
para fazer 5 bolos. O que eu faço aqui, pessoal? Eu vou multiplicar cruzado, tá, gente? Regra de 3 simples, né? A regra de 3 que envolve grandeza diretamente proporcional, eu vou multiplicar cruzado. Então, 2 vezes x, 2x, que eu vou colocar aqui. 2x aqui é igual 5 vezes 300, colocar aqui, ó, 5 vezes vou colocar o vezes aqui um pontinho para não confundir com a incógnita x aqui, vezes 300, né? Aí eu origino uma equação do primeiro grau, né, em que eu vou encontrar o valor de x aqui, a incógnita x. Repito aqui, 2x é igual 5 vezes 300, 5 vezes nada é nada, 5 vezes nada também é nada, 5 vezes 3, 15, 1.500. Então fica aqui, ó, x é igual 1.500 sobre o que? Sobre 2, tá? Tá para cá multiplicando, passa para cá dividindo, né? Então vamos fazer o rascunho aqui, ó, 1.500, né? 1.500 dividido por 2 aqui, né? 15, né? Dividido por 2 é o quê? 7. 7 vezes 2 é 14, para 15 falta 1. 0 aqui, 5. 5 vezes 2, né? 5 vezes 2 é 10, para 10 nada. Abaixo o 0 aqui, jogo o 0 aqui no quociente, jogo o 0 aqui e pronto. Fechou a conta, 750. Então, o valor aqui de x é igual a 750. 750 o que, professor? 750 gramas. Opa, então eu sei qual é a resposta do exercício. Eu fiz a regra de 3 aqui e deu 750. Então, aqui, ó, a quantidade de gramas de açúcar que Emanuele vai usar para fazer 5 bolos é de 750 gramas, tá vendo? Ó, aumentou a quantidade de bolo, aumentou a quantidade de açúcar. Grandeza o quê? Grandeza diretamente proporcional.